Júlio, nós não gozamos de liberdade, diga-se a bom da verdade. Nós estamos a ser perseguidos para sermos mortos. E queremos aqui fazer uma denúncia pública. O sistema continua a nos perseguir para nos aniquilar. A todos que nos acompanham, sejam todos bem-vindos ao programa Turbilhão da Sociedade. Hoje vamos falar um pouco sobre então a detenção dos líderes das associações de táxis. Conosco nos estúdios da TV Mayombe está exatamente o responsável, podemos assim dizer, o líder dos taxistas, que é o Rafael Inácio. Ele que então vem partilhar aqui a experiência de estar detido, porque nunca foi, se calhar, né? Sentiu um pouquinho. E falar um pouquinho sobre aquilo que aconteceu durante o momento em que estiveram detidos e também falar um pouco sobre os problemas dos taxistas. Depois de serem detidos, será que os líderes das associações de táxis pararam, vão mais à greve ou não? Queremos saber aqui, através do senhor Rafael Inácio, que está nos estúdios da TV Mayombe. É a ele que aproveito a oportunidade então para cumprimentar e desejar seja bem-vindo aos estúdios da TV Mayombe pela primeira vez que exatamente vem para os estúdios da TV Mayombe. É verdade, Júlio, é pela primeira vez que cá estou, mas não a primeira vez a falar aos vossos microfones. Muito bem. Parabenizar já, desde agora tem feito um grande trabalho. O Jubileu e essa vasta equipe têm sido resilientes e a TV Mayombe tem estado a ganhar cada vez mais o espaço. Portanto, entrando na questão que coloca-me, não é? Disseste-me instante na sua nota introdutória se nunca tivemos presos. Obviamente que nunca. Nunca estivemos detidos. E eu falo aqui, Jubileu, em nome dos taxistas, falo em nome de todos os líderes e presidentes das associações e cooperativas que recentemente estiveram detidos de forma injusta por conta desse governo maquiavélico, não é? E diga-se a bom da verdade que não há crime nenhum que nos levou às celas, não é? Nós ficamos privados de nossa liberdade perto de 6 meses. Tivemos arrolado neste processo coisa de 10 líderes associativos, das associações e cooperativas. Foi muito difícil, foi muito torturante, foi uma coisa que para nós parecia ser um bicho de sete cabeças, ou seja, este governo maquiavélico queria mesmo matar-nos, queria acabar com a nossa raça, queria destruir-nos, não é? Mas os taxistas não permitiram. Vale dizer também que a sociedade civil não permitiu. Os fazedores de opiniões, os ativistas, os líderes das organizações juvenis, as organizações religiosas, não é? A classe jornalística, a Ordem dos Advogados, a Amnistia Internacional, as organizações dos direitos humanos não permitiram. Tudo mais alguma coisa fizeram para lutar contra este governo maquiavélico que queria destruir e acabar com os líderes dos taxistas. Pelo que, aqui usando os vossos microfones, Jubileu, queremos agradecer vocês, os jornalistas, a Ordem dos Advogados, a sociedade civil, a Amnistia Internacional, não é? Os fazedores de opiniões, os ativistas, não vou citar nome porque foram muitos a lutar ao nosso favor. Nós, muito sinceramente, queremos agradecer. Agradecemos também os nossos passageiros, não é? Se não fosse a união, a determinação, a resiliência do povo acima de tudo, não sei o que seria de nós. Hoje é difícil, já estão em liberdade, já gozam de liberdade. Nessa altura, em que condição é que vocês estão? Júlio, nós não gozamos de liberdade, diga-se a bom da verdade. Nós estamos a ser perseguidos para sermos mortos. E queremos aqui fazer uma denúncia pública. O sistema continua a nos perseguir para nos aniquilar. Nós não estamos... ou seja, nós estamos postos em liberdade. Mas não temos liberdade, porque o sistema continua a perseguir-nos. Ou seja, estão a instrumentalizar pessoas, indivíduos, para volta e meia, qualquer passo que nós damos, eles estão lá logo a seguir. Ou seja, queremos fazer uma denúncia pública à sociedade civil, à Amnistia Internacional,
aqui aos nossos incansáveis e bravos guerreiros taxistas para ficarem em estado de alerta. Porque o sistema quer nos aniquilar, porque os nossos pertences ainda não estão conosco. Ainda estão retidos os nossos telefones, as nossas carteiras e outros meios que nos é de direito, ainda estão lá no SIC. Veja que nós estamos postos em liberdade há coisa de 2 a caminho de 3 semanas, mas que os pertences continuam lá e os nossos passos estão a ser monitorados, volta e meia, nas nossas casas, nas casas de todos os líderes que estiveram privados de liberdade. Está sempre lá uma viatura lá detida, então nós queremos fazer essa denúncia pública. Mas também entendemos nós que morrer hoje e morrer amanhã, para nós é indiferente. Porque vale dizer que o medo... Diziam que informações que temos é que é militante do MPLA. Não, nós não somos militantes do MPLA. Tivemos sim um discurso doseado. Não é? Isso é o quê? Quer dizer o quê? Um discurso assim doseado para não provocar males piores. Mas entendíamos nós que afinal tivemos errado. Tivemos errado e era necessário a gente ter um discurso desapaixonado. Trazer aqui um discurso desapaixonado para resgatarmos a nossa classe. Agora, olhando para aquilo que têm sido as vossas lutas enquanto líderes que representam exatamente os taxistas, que muito fazem para que este país ande, para que todos consigam chegar e dar o seu contributo para que Angola continue a ser o nosso país, continue a ser, vá ao desenvolvimento. Olhando para aquilo que tem sido o tratamento do executivo angolano. Como é que avalias e que exatamente recomendações é que gostava de mandar para o executivo angolano? Júlio, nós queremos que este executivo, este governo, pare de pensar que esta Angola é dele. Angola é dos angolanos e pertence aos angolanos. Mas há pouco tempo esteve cá nos estúdios da TV Mayomba, que exatamente no programa Turbilhão da Sociedade, acabou de dizer que Angola não devia se chamar Angola, mas sim o MPLA. Está equivocado. É um jovem que está perdido no tempo, acho que tem que se retratar. Não é? Porque Angola chama-se Angola. Angola e é dos angolanos. Diferente daqueles que não amam Angola, amam pura e simplesmente os recursos que existem nela, delepidam o país, roubam tudo mais alguma coisa, fazem tudo mais alguma coisa. É só ver, Jubileu, que o taxista nasce pobre, cresce pobre, mãe dele é pobre, ele é pobre e morre pobre. Tudo porque este governo maquiavélico não cria políticas voltadas ao elemento taxista. A ser verdade, diga-se a bom da verdade, não é? Existem muitos créditos voltados para a agricultura, mas nenhum crédito voltado para o elemento taxista. E está mais que provado que o taxista é um elemento que faz tudo mais alguma coisa para o desenvolvimento deste país. E na introdução do Jubileu falou muito bem, não é? A atividade de táxi é exercida por 99,9% para os jovens. Estes jovens que andam entregue à sua sorte, que andam entregue ao abandono, estão entregue ao esquecimento, estão relegados ao esquecimento, não é? Ou seja, este executivo, este governo maquiavélico, quer cada vez mais empobrecer o taxista. Por isso é que ele não se preocupa, este governo não se preocupa com os taxistas do ponto de vista intelectual, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. E, entretanto, ali uma série de coisas, essa gente é mesmo maléfica, sabe, Jubileu? E então nós, os taxistas, queremos arregaçar as mangas e continuar a lutar. Ou seja, queremos dizer à sociedade civil, e este é um recado que os taxistas a nível das províncias de Luanda, Icolibengo, Benguela, Uambo, Bié e a província do Mbanza e a Congo, Soio, pediram que a gente falasse com os vossos microfones. Esta cadeia deixou-nos cada vez mais fortes, mais firmes, mais coesos, mais determinados acima de tudo. E nós vamos continuar a lutar, vamos continuar a levar discursos desapaixonados a este governo que é insensível a coisas boas,
para que, de facto, os problemas dos taxistas sejam resolvidos. Estou a falar... Mas também vocês não podem estar a convocar exatamente aquilo que esses protestos que causam danos ao executivo angolano. Vamos convocar, sabe por quê, Jubileu? Porque nós fomos presos de forma injustamente. Nós vamos, sempre que ver necessário, sempre que vemos feridos nossos direitos, sempre que um taxista for molestado, sempre que achamos necessário sairmos às ruas, nós vamos sair de forma desapaixonada. Porque a Angola é nossa e pertence-nos. E os taxistas são parte deste país. Os taxistas fazem tudo, mais alguma coisa para o desenvolvimento deste país. Mas que, infelizmente, nem as taxas que nós pagamos, nem os emolumentos que nós pagamos, não se revertem em nada. Veja que, Jubileu, hoje por hoje, tu não compreendes se a estrada está no buraco, ou o buraco está na estrada, ou volta e meia. Está-se a gastar ali milhões de dinheiro para reconstruir a urbanização Nova Vida, mas que não vê a situação das estradas, a situação da iluminação pública, a situação da sinalização. Ou seja, este governo pouco ou nada se importa com os taxistas, mas os taxistas já mostraram, por A mais B, que são parte fundamental para o desenvolvimento deste país. Então nós, enquanto líder dos taxistas, e falo aqui em nome de todos os líderes que estiveram recentemente detidos, privados de sua liberdade de forma injusta. E vale dizer, Jubileu, nós fomos associados com qualquer coisa como 11 crimes. Mas dos 11 crimes, o Ministério Público, que é a PGR, saiu ao público a dizer que dentre esses 11 crimes, nada envolve os taxistas. Sabe o que aconteceu no dia 28, 29 e 30? É fome, Jubileu. É fome, por conta da má governação deste país. O povo mostrou que está com fome. Nós em psicologia aprendemos, eu sou formado em psicologia e digo-te com propriedade e razão da matéria, em psicologia aprende-se que quando a fome bate a porta, a moral sai pela janela. Significa dizer que foi um ensaio, foi um exercício. O povo, alguém disse que não vão aqui organizar uma marcha, ou também mais uma manifestação igual a que aconteceu a vez passada, não? Jubileu, se molestar o taxista, se houver necessidade de a gente sair às ruas, vamos sair sempre. Porque o povo está a mostrar que onde há fome não há moral. Quando a fome bate a porta, a moral sai pela janela. Então, alguém disse que a fome era relativa. É preciso nós vermos com os de ver e chamar a atenção que não é assim, como as pessoas pensam. Existe fome, sim senhor. Existe miséria, existe extrema pobreza, não é? Os créditos que se cria para empoderar a juventude beneficia pura e simplesmente um grupo, que é a JMPLA. E o jovem taxista está remetido ao esquecimento. Mas o artigo 85 da nossa Constituição da República, ele diz que o governo tem a obrigação de velar pelo direito e a qualidade de vida dos jovens e, sobretudo, o direito à habitação. Mas que, infelizmente, andamos todos remetidos ao esquecimento. Mas, Jubileu, vale dizer que esta cadeia deixou os taxistas mais fortes, mais empoderados, mais fortes para voltarem a fazer mais manifestação? Sempre que necessário. A cadeia não serviu de uma lição? Não, foi um trampolim para nos unir, para nos deixar mais fortes, para nos deixar mais coeso. E juntos continuamos a discutir os nossos direitos. Nessa altura você não tem mais medo de voltarem para a cadeia? Jubileu, o medo escraviza, mas a coragem liberta. Veja só, antes da nossa detenção, nós estivemos imbuídos num projeto que é táxi 250, 500 táxis, não é? Cujo empresário riquinho dedicou-se para que este projeto acontecesse. Mas, infelizmente, esse empresário está a ser boicotado também. Esse empresário também está a ser gerido pelo próprio sistema. Esse empresário também, volta e meia, está sem saída, não é? Porque alguém prometeu os 500 iaços. E o empresário desenhou este projeto. Mas que, infelizmente, sem sucesso. E nós, Jubileu, temos mais de 10 mil taxistas inscritos neste projeto. E estes taxistas estão a cobrar-nos. Então, onde é que está a proposta dos 500 iaços? Fruto desta inscrição, deste sonho que foi vendido aos taxistas pelo empresário riquinho, que faz muito, que também sabemos que há uma mão invisível por trás disso, e
todos os passos que o empresário Riquinho tenta dar é sem sucesso, está a ser boicotado. Ou seja, nos próximos dias, nós vamos sair às ruas, os mais de 10 mil taxistas inscritos neste projeto vão sair às ruas para reivindicar, para discutir, para exigir que, de fato, seja posto os 500 táxis que foi prometido. São mais de 10 mil taxistas inscritos que ora, falaram assim, olha, vem para aqui e sai daqui que brevemente serás patrão. E a atividade de táxi vai ser cobrada a corrida 250 kwanza. Mas que, infelizmente, isso foi uma história para o boi dormir. Isso foi, digamos, um banho-maria. Isso foi para mas o empresário Riquinho é uma pessoa resiliente, todos nós conhecemos, está acostumado a falar e fazer. Mas, com essa gestão, com essa situação, pouco ou nada nós vamos avançar. Então, os taxistas estão descontentes, Riquinho, Jubileu. E, mas nessa altura, organizar mais uma manifestação, vocês não têm mesmo medo? Que espera aí, de novo vocês querem se meter com o governo angolano? Quer dizer, no movimento, será que o governo angolano foi assim tão a da vossa detenção foi assim tão leviana ao ponto de não terem mais medo de irem de organizarem mais uma, caso seja necessário, conforme dizes? Foi difícil, não foi leviano, por isso é que fizemos uma denúncia pública que estamos a ser perseguidos. Houve muita tortura, do ponto de vista psicológico, acima de tudo, não é? Mas nós, os taxistas... Mas não apanharam tal, né? Apanhamos tudo mais alguma coisa. Apanhamos tudo mais alguma coisa. Com realce a pressão psicológica. A ser verdade, e nós tomamos conhecimento, muitos dos nossos familiares não conseguiram resistir a essa pressão psicológica. Eu falo, por exemplo, do pai do nosso colega Rodrigo Luciano Catimba, que depois da sua soltura, um dia depois, o pai morreu. Não conseguiu. E eu aqui particularmente que falo-vos, a minha mãe sofre muita ação psicológica. A minha filha sofre muita ação psicológica, mas nós, os taxistas, não vamos desistir. Nós, sempre que necessário, vamos, sim, senhora, convocar manifestações, vamos, sim, senhora, convocar marcha, vamos convocar paralisações para discutir junto do Executivo. E queremos aproveitar os vossos microfones, Jubileu, para fazer uma denúncia pública aqui mais uma vez. Todo o acordo que se fez durante a detenção dos líderes dos taxistas é nulo. Como assim? Digo-te assim, porque fez aqui um acordo de compadrio e amiguismo. Estás a falar de quem? Eu estou a falar da carteira profissional que se divulgou durante a nossa detenção. Portanto, os taxistas recomendam, os taxistas pedem, os taxistas apelam que esta carteira que foi divulgada para nós não nos representa. Porque os verdadeiros líderes dos taxistas estiveram detidos e alguns foragidos. E agora que o processo foi arquivado, aí sim, vamos discutir, vamos dialogar, vamos conversar, para que a verdadeira carteira profissional seja divulgada, e não aquela que se fez no beco, que se fez às escuras, que se fez no âmbito do compadrio e do amiguismo. Portanto, nós negamos toda ação praticada. Mas não é que vocês exigiam? Nós exigimos uma carteira profissional consensual, com as nossas mãos, com o nosso know-how, com o nosso pensamento, criada por nós e não por indivíduos que não exercem atividade de táxi, não dominam o nosso segmento, não sabem nada, indivíduos ligados ao sistema, indivíduos que não têm comprometimento. Está a falar propriamente de quem? Bem, aqui o assunto é terra a terra, vamos lá. Quem divulgou essa carteira sabe. Quem assinou sabe. E nós queremos denunciar, queremos apelar, sobretudo a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, que tem a mão nisso, por via do seu PCA Hélio Costa, a quem para nós não serve para nada, pouco ou nada faz para nós os taxistas, então não deve meter-se no assunto que até tem a nuance da agência e não o movimento dele. Então a agência é pessoa coletiva. Então nós reprovamos categoricamente. E os taxistas apelam para que a carteira profissional seja consensual. Nós temos vindo a discutir... A que está a ser discutido ou a que está a ser... A que foi divulgada
Não é consensual. Não é consensual. Não reúne consenso. Os taxistas não concordam. Razão pela qual nós estamos a fazer essa denúncia pública. E mais. Está a querer dizer que o governo angolano está a querer mentir os taxistas, é isso? Claro, com uma carteira que não beneficia o próprio taxista. Porém, o taxista tem uma liderança. A ser verdade, os verdadeiros líderes são os que estavam recentemente detidos, privados de sua liberdade. Por que eu digo assim que vamos continuar a lutar, vamos continuar a discutir aquilo que são os nossos direitos e deveres? Porque, Jubileu, o taxista continua a ser molestado. É só ver aqui, cá em Viana, as paragens foram movimentadas sem consenso dos taxistas. Nos congolenses, a paragem foi movimentada sem o consenso dos taxistas. No Golf 2, aquilo está estendido do cone, onde não há paragem propriamente para que o taxista pare e faça a sua carga e descarga de passageiro. E tem outro porém, em Cacoaco, a cena continua. O taxista que exerce atividade com táxi mina autocarro para carregar, isso é uma denúncia, seu ministro do Interior e seu comandante-geral, vão lá em Cacoaco, seu diretor de trânsito e segurança rodoviária, em Cacoaco e outras circunscrições em que eu citei, continuam a fazer do taxista o multicaixa do polícia. Que também entendemos que multicaixa significa o quê? Que geram, vocês pagam, vossos associados pagam os policiais? Claro. A gasosa, a famosa gasosa? A famosa gasosa. Agora tem a moda dos autos de notícia. O auto de notícia está a ser comercializado a olho nu. Assim... Isso é porque é por causa da fome? Claro. Porque o próprio polícia também é vítima do próprio sistema. Ele está lá incorporado há 20 anos. Não há promoção, não há dignidade, não há trabalho, não há respeito à sua profissão. Então o que é que ele faz? Molesta. Faz naquilo que estamos a chamar de gato-sapato. Vai na famosa gasosa. E essa é uma denúncia pública e todo mundo sabe disso. Nessa altura que estão todos os líderes detidos das associações cooperativas, nessa altura estão em liberdade. Quais são os projetos nessa altura em carteira? Nós temos muitos, Jubé. Um deles é a verdadeira carteira profissional. Para além disso, tem outra coisa. Outra tem que ver para o empoderamento do taxista. Que criar políticas públicas que visam beneficiar o taxista. Mas deve criar isso, vocês ou o governo? Nós já desenhamos e já remetemos isso ao executivo e precisamos da sua materialização. Estou a me referir, por exemplo, do crédito taxista. Crédito para o elemento taxista. E não o movimento crédito para mas também os vossos associados, muitos deles é que não são sérios. Não. Se fizermos um gráfico comparativo do taxista do tempo do Roque Santeiro e do taxista de hoje, temos que admitir, sim senhora, temos que aceitar que o taxista mudou. Muito e bastante. Do ponto de vista intelectual, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista psicológico, o taxista mudou muito. Nós temos taxistas com... Gostava de saber como é que nessa altura caracteriza exatamente o executivo do presidente João Lourenço. De 1 a 10 eu dou 1, porque não se importa com o taxista, não tem comprometimento com o país, não tem aquilo que chamamos de governação de proximidade acima de tudo. Ou seja, não há aqui uma política voltada ao elemento taxista. Porque, Jubileu, o taxista é o elemento preponderante para a amostragem do país. Todo e qualquer país, quando tu viajas, está lá um taxista para lhe guiar, para lhe mostrar os cantos e etc. Mas, infelizmente, aqui temos um governo que tende cada vez mais enfraquecer, molestar, desrespeitar e abusar do taxista. Isso, para nós, deixa-nos cada vez mais tristes e enfurecidos. Mas nós, enquanto a liderança, nós, enquanto líderes legítimos deste segmento, vamos continuar a discutir, vamos continuar a rebater os problemas que apoquentam o taxista. Porque, veja, este executivo já fez tudo mais alguma coisa para fragilizar a nossa atividade. Criou-se os catamarãs. Onde é que andam? É zero, Jubileu.
criou-se o anúncio do metro de superfície para dar resposta ao problema do tráfego e da mobilidade. Onde é que anda esse projeto? Metro de superfície é zero. Fez o anúncio do Terrafal, não sei se o termo é este que eu estou... Ajuda, é este mesmo? Vamos lá. Terrafal. Onde é que anda isso? É zero. Jubileu, fez o anúncio da EMB, Empresa Nacional de Bilhética, para dar resposta aos estudantes. E que o Francisco Teixeira tem estado a rebater-se muito. Onde é que anda o passo social? E é uma empresa EMB que gastou muito dinheiro aos cofres do Ministério dos Transportes. Onde é que anda isso? Quer dizer, é sempre o taxista a continuar a dar peito à bala. Quer dizer, humilham mesmo o povo, não é? Sobretudo na hora de ponta, das 6 às 9, com falta de transporte, sem capacidade de resposta. Onde é que andam os URB, os BTR, os autocarros articulados? Todos avariados. Então, não estamos diante de um governo sério, que tem comprometimento. Está a dizer categoricamente o executivo de João Lourenço não é sério? Não é, porque se fosse sério, os anúncios dos catamarãs, o projeto do catamarã, por exemplo, Jubileu, o projeto projeto do Terrafal, o projeto do metro de superfície, onde é que anda esses projetos? Os autocarros articulados, onde é que andam? Então nós estamos aqui diante de uma situação que já era tempo de ver os taxistas como eles deverem e não ver os taxistas como uma afronta. Infelizmente, este executivo entende o taxista como uma afronta. Porque o taxista discute os seus direitos de forma desapaixonada, porque sofre na pele. Depois de terem sido detidos hoje em liberdade, agora as pessoas, a sociedade, o próprio executivo, será que não chamam-os como criminosos? Obviamente que não. Foi um equívoco, porque o criminoso não reúne com o próprio Estado. A associação criminosa não senta com o Estado. A associação criminosa, volta e meia, o Jubileu conhece-nos muito bem. Nós temos estado sempre a discutir, junto do Executivo, aquilo que são os problemas que apresentam. O Estado Grande diz que muitas vezes vos dá dinheiro para então abortarem as marchas ou então as manifestações que muitas vezes vocês tentam ameaçar. Não é verdade isso. Não é? E se for verdade, nós temos como provar o contrário, né? E nós conhecemos, sabemos os meandros, como é que o nosso segmento funciona. O mal pior são as mãos invisíveis. O que é que este executivo faz? É dividir para melhor reinar, não é? Usando aqui a temática das 48 leis do poder, não é? Ele disse e cria uma divisão aí ao meio. Mas nós já estamos acostumados com isso, nós estamos preparados, nós sabemos qual é a estratégia que este executivo tem. Nós vamos continuar a convocar os taxistas, vamos continuar a discutir, vamos continuar a apelar aos taxistas. E mais, Jubileu, este ano é subir em bloco e descer em bloco. Este ano o taxista está determinado e eu trago o anúncio das províncias que eu citei, Luanda, Icoli Bengo, Huila, Bié, Benguela, para então continuarmos a discutir, reafirmar a luta. Jubileu, diga a sua bom da verdade. Esta detenção deixou-nos cada vez mais firmes, mais fortes, e os taxistas reafirmam a luta, reafirmam a determinação, reafirmam que vamos continuar a discutir, vamos continuar a lutar até vermos os nossos problemas resolvidos. A ser verdade, eu estou a querer dizer o seguinte, Jubileu. Volto a repetir, esta cadeia deixou-nos mais firmes, mais fortes, mais determinantes. Mas era necessário só irem para a cadeia para serem fortes e firmes? Sempre estivemos, Jubileu. Mas sempre vimos a discordância entre vocês. O que é que se passa de concreto? Agora, será que com isso vocês tiveram quase 6 meses detidos na cadeia? Agora, aquilo que são as vossas opiniões, os vossos planos, agora, será que o taxista está mais unido? O taxista está cada vez mais unido. A ser verdade, durante a nossa detenção, a classe... Há quem pensa que deixou a classe vulnerável. Não, ficamos mais fortes. E mesmo detidos, nós, sempre que recebíamos visita, apelávamos à coesão interna, apelávamos à união, apelávamos ao espírito de irmandade, ao espírito de solidariedade. Vale dizer que o taxista sempre foi um elemento solidário, coeso,
firme, determinante e proativo. Nós já provamos isso em 2015, a quando a nossa primeira manifestação, e Jubileu acompanhou, provamos isso em 2019, provamos isso em 2022, desde janeiro, e durante essa manifestação em que nós convocamos, não é? Que é o Fica em Casa, nós podemos mostrar a nossa força. E os taxistas têm ouvidos para ouvir, conhecem os seus verdadeiros líderes. A ser verdade, os taxistas obedeceram, que era para absolutamente ficar onde? Em casa. Então, demais que tentam criar crispação, clima de medo, intimidação por parte do sistema, podem crer e ficar descansados que nós vamos usar os vossos microfones, falando por esta Câmara e reafirmar a nossa luta, a nossa posição, a nossa coesão e a nossa determinação. Ou seja, vamos continuar a levar conversa desapaixonada, vamos continuar a discutir junto do Executivo, vamos continuar a lutar para que os problemas... Essa vez já não serão mais enganados com os carros? Bem, acreditamos que não, mas com as viaturas não é que fomos enganados, na verdade. O que aconteceu? O que aconteceu é que existe um empresário que achamos que para nós, para aceitarmos este projeto, buscamos o histórico deste empresário. Tudo quanto ele fez, andou a cumprir durante o tempo em que esteve no ativo como empresário. Mas que, infelizmente, quando vem com este projeto dos 500 carros, nós entendemos que era um empresário sério, comprometido e amigo da juventude. Abraçamos o projeto. Mas que a mão invisível, sobretudo os bloqueios que este empresário está a passar, é que está a dificultar. E a ser verdade, nos próximos meses, dias, nós vamos mesmo sair... Mas como é que vocês recebem... de que forma é que vocês vão pagar esses carros que vos foi dado? Júlio, deixa-me só explicar. O empresário Riquinho prometeu 500 viaturas. Das 500 viaturas, só recebemos 5 viaturas. Só 5. Significa dizer que estamos à espera das 495 viaturas. É preciso que os bloqueios sejam levantados. É preciso que os boicotes e a gestão deste executivo da mão invisível saia e deixe o empresário trabalhar. Deixe o empresário criar o seu projeto, porque o projeto é dele. Infelizmente, sem sucesso. Como vamos pagar? As viaturas ainda estão alocadas às associações e às cooperativas. E nós, mensalmente, temos pagado um valor que facilita, dentro de 5 anos, a viatura ser pertence à direita da própria associação ou da respectiva cooperativa. E essa estratégia, essa dinâmica está a funcionar. E vamos esperar que o empresário Riquinho cumpra com a sua palavra de uso de facto e a mão invisível, a gestão e os boicotes sejam afastados. Esta é a nossa luta. E que os 500 já se cheguem, porque senão os taxistas vão continuar cada vez mais enfurecidos e tristes acima de tudo. Exatamente, queremos, o tempo na verdade já urge. Quer já deixar uma mensagem para a sociedade e também o vosso associado e executivo angolano? Para a sociedade angolana, particularmente os nossos passageiros, os usuários das nossas viaturas, não é? Vale dizer que o pior já passou. Nós fomos postos em liberdade. Poderão continuar a usar os nossos serviços sem constrangimento nenhum. Para já agradecemos o esforço, a coragem e a força que deram para nós. Ao Executivo, vale dizer que vamos continuar a levar conversa desapaixonada para que os problemas que apoquentam os nossos taxistas na nossa classe sejam resolvidos. Outro sim, ainda para o Executivo, vale dizer que os taxistas sempre dependeram de si para ver os seus problemas resolvidos. Então não queremos de mãos invisíveis aqui. Não queremos de homens no sistema ou do sistema para fazerem-se passar de taxista e boicotar o nosso trabalho. Ao povo angolano, muito obrigado. Aos taxistas, resiliência, firmeza, determinação acima de tudo, porque o ano é 2026 e o lema é subir em bloco e descer em bloco. Ou seja, problema de um taxista é problema de todos. E esses problemas
dos multicaixas, que os polícias pensam que o taxista é multicaixa dele, nós estamos a apelar diante desta Câmara. Sempre que ver o seu problema molestado, filme a ação da polícia, porque o polícia é agente da autoridade pública. E todo o ato de um agente da autoridade pública deve ser fiscalizado. Então, nós estamos a apelar aos taxistas a não dormirem sono, a não se deixarem levar, a ficarem vigilantes e atentos, porque é subir em bloco e descer em bloco. Não aceitem, não permita que o polícia te moleste, que o polícia leve o seu documento e brinca com o seu documento durante 1 hora de tempo. Portanto, palavra táxi tem apenas 4 letras. Significa dizer que é uma coisa rápida e urgente. Muito bem. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós é que agradecemos, Jubileu, saudações a todos e a sua vasta equipe. Obrigado. Muito obrigado. Aqui fica o programa Turbilhão da Sociedade, que tivemos aqui com o convidado Rafael Inácio, ele que vem em nome dos taxistas para falar dos projetos e mostrar também o seu descontentamento quanto à detenção no dia 11 de julho, é isso, né? Julho de 11 de agosto de 2025, eles que fizeram praticamente, tiveram nas celas quase 6 meses. Assim que está a acompanhar a entrevista, avisa sempre os vizinhos teimosos. Há assunto para comentar. Esta entrevista só terá sucesso se avisar os vizinhos que estamos presentes. Estou contigo.